tarde para você que nos acompanha. E já começamos mais uma vez com repercussões hoje. Operação da Polícia Federal, né, Nelson? Isso, ela cumpre hoje mandados de busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos em endereços na Grande São Paulo. A empresa entrou na mira da CPI da pandemia por ter intermediado a aquisição de doses da Covaxin entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Barato Biotech. Sobre esse assunto e sobre todos os assuntos que envolvam exatamente a CPI da pandemia e tantos outros, né, que hoje estão sendo tratados pelo país, nós vamos conversar agora ao vivo com o senador Alessandro Vieira. Senador, muito boa tarde ao senhor. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde, senador. Boa tarde, um prazer estar conversando com vocês. Então, vou começar justamente falando dessa operação da Polícia Federal envolvendo agora a Precisa Medicamentos e um pedido que veio desse trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual é a sua análise em relação a isso? O que já se pode perceber diante de tudo que a gente viu e vem acompanhando, não só vocês aí desse lado, mas a gente aqui também, a sociedade como um todo, desses trabalhos da CPI? Você tem indícios muito fortes de cometimento de crimes, como corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. E para chegar nas provas que são necessárias para receber essas evidências, a busca e apreensão é uma ferramenta juridicamente perfeita e que foi deferida pela Justiça. Eu acho que pode resultar, a gente sabe da dificuldade por conta da demora na análise da medida, mas pode resultar em informações importantes para essa reta final da CPI. Pois é, senadora, a gente hoje mostrou, pelo menos boa parte da manhã, exatamente assim, foi mostrando aos poucos, né, toda essa ação da polícia na Precisa Medicamentos. O que o senhor teria a dizer sobre a CPI, sobre o trabalho da CPI? O senhor foi bastante contundente várias vezes em relação às oitivas, lá, aos depoimentos, aos convidados e às testemunhas. No frigir dos ovos, o que nós podemos tirar dessa CPI da pandemia? A CPI presta um serviço para a nação na medida em que esclarece, ilumina como o Brasil reagiu à pandemia. A pandemia pegou de surpresa todo mundo. Todos os países tiveram dificuldades no seu ponto de partida na resposta. Mas o Brasil se destaca negativamente por persistir nos erros e agora a gente consegue identificar com clareza que parte dessa persistência no caminho errado se dá pelo pior motivo, que é a corrupção. Pelo interesse em ter acesso a contratos através de intermediários com ligações políticas, o que retardou a resposta com a contratação através de fornecedores confiáveis. E da mesma forma, não dá para a gente esconder esse pedaço, a questão da desinformação constante, que até hoje persiste e que atrapalha demais a resposta sanitária brasileira. Você tem um governo, um presidente da República diretamente, que desinforma, que mente para a população, que passa dados falsos e que gera uma falsa sensação de segurança em alguns momentos, quando inventa um tratamento precoce que não existe, e gera um medo na vacina, com relação à vacina, com relação até mesmo ao uso de máscaras, em momentos mais adiante, e um episódio agora recente, com participação lamentável do próprio ministro da Saúde. E é esse ponto que eu queria falar. Aliás, são dois pontos, né? Não só do tratamento precoce, que a gente vai chegar lá, mas agora, já que o senhor mencionou, né, o ministro Marcelo Queiroga, a gente lembra dessa polêmica, repercutimos bastante aqui ao longo das últimas horas, envolvendo a suspensão da recomendação da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades aqui no país, o que gerou uma crítica, né, muito grande, principalmente de especialistas. O senhor já se manifestou, principalmente pelas redes sociais, falando que vai, de fato, pedir uma nova convocação. Queiroga, que já foi 2 vezes na CPI, mas precisa, de fato, esclarecer também essa postura depois desses depoimentos, principalmente ontem, depois dessa fala? Da última vez que Queiroga esteve lá na CPI, eu fiz uma observação para ele. Ia chegar o momento em que ele ia ter que fazer uma escolha entre a ciência, entre o respeito à carreira médica que ele, enfim, tem, e o desejo de permanecer agarrado no clube. Isso aconteceu com Mandetta, isso aconteceu com Taixe. Chega um momento em que Bolsonaro exige um grau de fidelidade que fere qualquer limite ético. E esse é o caso. O próprio Queiroga reporta que decidiu a suspensão da vacinação de adolescentes sem ouvir a área técnica, sem ouvir a Anvisa e instigado por uma solicitação do presidente da República, que está longe de ser um especialista em saúde, acho que não é especialista em coisa nenhuma. Esse tipo de postura é incompatível com o que se espera do ministro da Saúde. O ministro da Saúde é a maior autoridade sanitária do Brasil. Ele precisa ter responsabilidade no que faz. Você não pode gerar um temor injustificado, inclusive com dados que são no mínimo distorcidos. A OMS em nenhum momento
deixou de recomendar a vacinação de adolescentes. O que ela pede é que se respeite um critério de prioridades por conta da gravidade, claro, para os mais velhos, para aqueles que têm comorbidades. Então, se nos estados, nos municípios, você está conseguindo avançar com o PNI, o Plano Nacional de Imunização, de uma forma objetiva e chegou aos adolescentes sem prejuízo das outras categorias, não há por que não fazê-lo. Esse temor infundado, essa desinformação prejudica demais. E a razão pela qual a ex-coordenadora do PNI, do Plano Nacional de Imunização, doutora Franciele, pediu exoneração e até hoje esse cargo está vago. As informações que nós temos é que o Brasil enfrenta uma pandemia, onde a vacina é a coisa mais importante para responder à doença, e nós não temos um coordenador do Plano Nacional. É um retrato do abandono e do descalabro. Senador, já que o assunto é esse, né, o Nelson até me passou a palavra para que eu possa perguntar também. Eu falava agora há pouco do tratamento precoce e a denúncia envolvendo principalmente a Prevent Senior, que vem ganhando corpo ao longo dos últimos dias. Tínhamos esse depoimento ontem do Pedro Benedito, que acabou não comparecendo, adiando esses trabalhos. Qual é a análise do senhor diante dessas denúncias que chegaram com a participação não só de médicos, mas também de familiares que estavam envolvidos diretamente nesse tratamento? O que vocês já podem dividir conosco em relação a essas informações? Os dados que chegaram através de denúncias são muito robustos. Você tem print de mensagens, áudios, diálogos que foram mantidos e que apontam no sentido de que a Prevent Senior usou os seus pacientes como um campo de teste, como cobaia, de uma teoria absolutamente descolada daquilo que a maior parte da ciência já apontava desde o início do ano passado. E isso tinha uma conexão direta com a presidência da República, porque o circuito que se fazia parece muito com o mesmo circuito que foi usado com o documento falso do TCU. Alguém prepara um documento, um suposto estudo, esse suposto estudo é divulgado ou não, e o presidente rapidamente, juntamente com seus apoiadores, dá alcance digital. Então, milhões de brasileiros, ao longo de meses, ouviram que a Prevent Senior tinha uma solução milagrosa, que existia um kit de tratamento que funcionava. E agora a gente tem essa informação consistente em que os dados são falsos. Nós já sabíamos que esses remédios não funcionam. Não faz o menor sentido a teoria conspiratória de que o mundo inteiro não quer usar um remédio e só alguns médicos, alguns profissionais brasileiros receberam todo esse saber divino e conseguem remédios mágicos. E, infelizmente, você conecta com interesse político por parte do gabinete paralelo do presidente da República e interesse financeiro desses empresários. Porque, ao negar o tratamento adequado, você reduz o custo do plano. Até hoje, nós temos notícias de pacientes ou de clientes desse plano de saúde que recebem, a qualquer sinal, esse kit Covid, chamado kit Covid, e que é ineficaz, segundo praticamente todos os cientistas do planeta. Senador, eu tenho uma última pergunta a fazer ao senhor, por conta do nosso tempo exatamente. O senhor vai tentar ser a terceira via nessa campanha de 2022? Eu estou participando dessa construção, Nelson. A gente tem a obrigação, nesse momento, de dar alternativas para os brasileiros. Mas não podem ser mais alternativas baseadas em imagens, em conversa de internet, em factoides. Você tem que apresentar sua trajetória, você tem que apresentar projetos, soluções para o que a gente está vendo aí e, principalmente, garantir a democracia. Você não consegue fazer nada numa nação como o Brasil de forma respeitosa, civilizada, sem respeito democrático. Eu acho que a gente tem que investir nisso. Eu vou gastar uma grande parte da minha energia nesse trabalho de construção de soluções para o Brasil. Senador Alessandro Vieira, aqui conosco no Band News no meio do dia. Agradeço demais a participação. Com certeza a gente volta a conversar em novas oportunidades. Obrigado, viu, senador? Sem dúvida, é um prazer. Um abraço ao senhor.